Quando eu vi essa luz, me ardeu os olhos, mas ao mesmo tempo que ardia os olhos, uma coisa boa eu sentia por dentro, uma leveza, um toque de seda, uma coisa inexplicável, indescritível. Só fui seguindo, parecia uma porta no começo, mas depois ela foi abrindo, e eu vi que eu estava num outro espaço, num outro lugar. Era o mesmo lugar, mas ao mesmo tempo era outro. Mais claridade, mais leveza. Não tinha aquela sensação de pressão, aquela sensação de aprisionamento. Era uma sensação de liberdade, uma sensação de estar livre. É como se eu pudesse comparar ao passarinho solto no seu campo, na sua floresta, ele podendo ir para qualquer lugar, voando, subindo alto, vendo tudo lá de cima, livre, voando, ao contrário daquele que estaria numa gaiola, sem poder voar, com a pressão das ferragens em cima dele. Essa é a diferença. Agora eu sou o passarinho livre. Peço perdão e dou graças a Deus. Saudações, irmãos da mesma esfera que orbitamos. É com grande mensura e honra que podemos dizer que o compartilhamento de um mesmo espaço se dá há muitos anos. Nos adaptamos facilmente a todos os recursos atmosféricos e naturais de uma maneira até muito sábia. Curiosamente, diferentemente dos próprios habitantes do mesmo globo. A adaptação é um processo inerente a todos nós, onde nós nos incluímos, e vós também. Não é porque você esteja num ambiente que ainda não passe por adaptações. E nossa estrela, a cada 2000 anos passamos por adaptações. Aqui passamos por adaptações. Hoje, vivemos entre vocês, de maneira discreta, estudando, trabalhando, socorrendo, equilibrando e ponderando.
para que muitos se preparem, pois agora estamos de forma federativa, unidos com o mesmo propósito, para que vocês também façam parte deste grande conglomerado existencial. Muitos não apresentam as condições das adaptações para esta imediata participação, pois ainda estão na esfera da sua purificação. Ainda há muito que trilhar. Alguns fenômenos que ocorrem não são aleatórios. Além de processos adaptativos, tanto para o globo como para quem nele vive, são necessários para que se toquem, para que se vejam, para que se conscientizem da mudança necessária. Uma mudança a muito longo prazo, assim como a aceitação destes que aqui vivem. Mas evoluindo, seguindo a passos lentos, mas em frente. Muitos que estão agora ouvindo este comunicado chegaram a ter sonhos, visões, devaneios, até mesmo em plena consciência de momentos e de visões de alguns de nossos e alguns dos nossos componentes. Alguns passaram pelo teste, digamos assim, adaptando-se a essas visões, aceitando uma nova condição. Outros, porém, ainda precisam de um pouco mais de desenvolvimento para chegarem ao patamar desta aceitação conclusiva. O importante é que haverá como se autoajudarem, haverá como conviverem para que juntos possam ter a mesma visão futura. Fiquem com o conhecimento, fiquem com a luz das estrelas. Bom dia, caríssimos, a santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, como foi falado
adaptações aos quais foram submetidas ao homem nessa terra de provas e expiações, sempre fazem e fizeram parte de um processo evolutivo, não um processo biológico, mas o processo do espírito, a alma subjugada, escravizada aos valores do passado, de vidas anteriores, que devem ser lapidadas para que no futuro venham mais engredadas para uma nova esperança, um novo trabalho, uma nova expectativa evolucionária. Assim, caríssimos, todos os dias são dias adaptáveis, dias de um processo evolutivo, espiritual principalmente, pois a matéria também já evoluiu no momento em que encarnastes, no momento em que veio a uma época que daqui a pouco também se tornará remota mediante o futuro planejado, e a cada vez mais à frente e à frente, a evolução e a adaptação sempre se farão presentes. Alguns com receio, um medo incontido de aceitarem a passar pelas adaptações atuais, não sabem ao certo o que estão falando ou fazendo por uma falta de conhecimento necessário, o mesmo conhecimento que lhes falta, pela falta da procura, pela falta da pesquisa, pela falta do entusiasmo que assim deveriam haver. Por isso, outros que já passaram pelas adaptações estendem a mão, acolhem, ajudam nesse sentido para que ambos possam caminhar juntos, agregando valores e diminuindo as lástimas. Sempre haverá uma mão amiga, um ombro acolhedor, não porque aquele seja ou se sinta superior, mas que por assim trabalhou para assim o fazer, assim foi adaptado, foi evoluído, passou pelo processo para que pudesse acolher o próximo em conhecimentos e situações humanitárias. Sigamos com as nossas adaptações amorosas, de esperança, fé, àqueles necessitados, sendo que nós mesmos ainda não atingimos 100% da adaptação, então ainda sois os mesmos necessitados, em maior ou menor tom. Não neguem o auxílio, aceitem, aceitem aquele que traz a palavra, aquele que estende a mão, pois sempre há algo a agregar aquilo que já conheceis, aquilo que já tem, aquilo que achais que seja o complemento ideal, mas sempre há espaço para o conhecimento e para o amor fraterno.
Hosana nas alturas. No Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, a pergunta é de número 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Resposta dos Espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corpórea. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. A reencarnação, ela está aí, mediante todos nós, né? Se estamos encarnados hoje, é porque estamos passando já por um processo, né, reencarnatório. E como se fala aqui, né, só nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Veja que até nos mundos superiores, a palavra quase sempre foi colocada, e não simplesmente sempre, né? Porque todo mundo tem que passar por melhoria, né? Para você subir o degrau, para você conseguir alcançar um novo mérito, uma nova etapa, você tem que treinar, tem que estudar, tem que saber como que eu vou subir aquele degrau. Qual a forma mais agradável? Qual a forma mais correta para que eu não caia, para que não desequilibre, para que eu consiga firmar mais o pé ali para poder alcançar o outro degrau, né? Então, tem toda uma preparação, né? Em um sentido mais figurado, né? Somos bebês engatinhando, depois a gente aprende a andar, mas mesmo andando, a gente não pode ir sozinho para qualquer lugar, né? Subir num sofá, subir numa cadeira, subir e descer escadas. Tem que ter alguém acompanhando, ensinando como que é, né? Com a segurança que é, né? Então, praticamente é isso. Somos crianças engatinhando, que estamos crescendo nesse processo evolucional e aprendendo, né, a cada momento, perante nossas próprias ações, um pedacinho, né, evolutivo daquela aprendizagem. Então eu sei que por um erro, ou até mesmo por um acerto, quando chegar um momento, quando chegar uma ação, quando chegar alguém, quando chegar, enfim, qualquer situação, eu sei como devo agir, eu sei o que eu devo falar, eu sei o que eu devo fazer. Pode ser que eu erre de novo, porque faz parte do aprendizado. Mas o índice de acerto vai ser tão mais elevado naquela segunda vez por você já ter aprendido antes, né? Por já ter, né, bem assim, coloquial, né? Já tenha dado sua cabeçada antes, né? Já tenha dado seu tropeção antes. Então agora você já sabe como vai fazer. Então, como por exemplo, né? Eu mesmo, vou colocar eu como exemplo, né? Em atos e momentos de desencarne da família, né? Quantas vezes, né, eu não queria ir lá ver no velório, me desesperava, chorava muito, sofria, né? Mas hoje eu vejo, né, aquilo como uma simples passagem, né?
A pessoa está ali, ela deixou suas vestes carnais e ela mesma, ela não está mais ali. Então, é um sentimento até de alívio pela pessoa agora. Eu ter certeza que a pessoa cumpriu a missão dela. Ela conseguiu chegar onde deveria ter chegado, sendo que muitos ainda não conseguem. Então, eu vejo aquilo como um mérito, como o fechamento de um ciclo. O fechamento de um ciclo que abriu um novo ciclo. É o ciclo agora dela espiritual, dela se reencontrar, né? Dela se preparar novamente para uma próxima encarnação. E enquanto isso, ela ainda atrelada a alguns valores, né? Que ninguém desvincula assim totalmente de repente os valores dessa família deixada para trás, né? Então, que ela vai cuidar, que ela vai olhar, ela vai visitar, né? Ela vai instruir, como um mentor, muitas vezes, daqueles que ficaram. Até mesmo instruindo, né? Até mesmo palpitando, vamos dizer assim, né? Nos seus sentimentos, naquilo que deve ser corrigido, naquilo que deve ser lembrado com alegria, né? Para poderem também seguir em frente e aos poucos irem se aliviando, irem tomando consciência que elas também entraram num novo processo, num processo de adaptação, um processo onde eles devem ter consciência que a missão deles continua, a missão deles continua, né? Então, por isso eles devem fazer cada dia o seu melhor, cada dia de uma maneira que se eleve, né? E não retroativa, não ficar preso ao passado, porque o passado serviu para que nós pudéssemos aprender. A aprendizagem é para se levar efetivamente no presente, sendo realizada com melhorias para o futuro. É essa a caminhada. Então, temos ainda, né, essa massa grosseira, corpórea, né, mas o espírito, ele goza de quase todas as faculdades de espírito mesmo, né? Então, nós temos que não nos preocuparmos com a famosa, né, tão temida hora da morte, nem se vai se separar do corpo rápido, não. A gente tem que se preocupar com aquilo que nós estamos vivendo hoje, como estamos compartilhando essa vida com os outros, porque também não estamos sozinhos, não somos espíritos encarnados isolados, né? Mesmo aqueles que se acham isolados, que são filósofos, meditadores, né? Eles ainda convivem com a natureza. Ninguém fica isolado no mundo, né? Ele ainda tem que aprender a como conviver com a própria natureza, com aquilo que o rodeia, com aquilo que vai fazer ter a sua sobrevivência. Então vejam só, né, como estamos ininterruptamente nesse processo de aprendizado. Estejamos nós acompanhados ou não. Então vamos fazer o nosso melhor para podermos seguir em frente, para podermos estarmos preparados para um novo reencarne e principalmente para aproveitarmos este momento terrestre. Graças a Deus. Eu te segui até aqui. Eu e os outros que estavam lá.
Estávamos esperando uma oportunidade e aí você nos viu e nós achamos até muito estranho porque já estávamos ali trazidos por outros e ficamos ali, não, sem a certeza de sabermos o que iria acontecer no próximo passo. Mas aí você nos convidou e agora aqui chegamos. Temos a certeza de que haverá um acolhimento devido a cada um de nós, a cada um que aceitou esse compasso. Por isso, em nome de todos, eu agradeço a acolhida e a estadia. Perdão e graças a Deus. Estava fora, porque já foi colocado como deveria ficar. Só vai ficar em repouso, em oração, perdão e graças a Deus. Vera, é o seu, levando o pensamento a Deus e a Jesus. Vera, Neuza. Neuza, levando o pensamento a Deus e a Jesus. Tudo desfiado, ó. Tá esfarelando. Era uma malha até, pensei que forte, mas está desfiando, esfarelando. Como se fosse desgastada pelo tempo. Pensei que seria forte, pensei que seria eficaz, mas estão me mostrando que não. Assim como aquilo que eu sentia, também está sendo dissolvido, desfibrilando, evaporando no ar. Agora eu vejo quanto foi errado ficar segurando esse sentimento, ficar conservando algo que, na verdade, não era nem para começar a ter existido.
eu venho trazendo os outros. Não há a meia volta, pois aceitamos e assim deve ser. Perdão e graças a Deus. Mudanças na vida, mudanças no destino, adaptações naturais. O manto de Maria recobre todos vós, com pétalas perfumadas, as flores mais benditas. Glória a Maria, glória Santíssima, glória, glória, glória. Graças a Deus. Olha, meus filhos, eu tento vez fazendo peseiro nessa casa do nosso Senhor Jesus. Meus filhos, mais uma vez estamos aqui falando para vocês procurar seus conhecimentos, as leituras. Hoje, nem precisa de mais leitura, porque vocês têm os aparelhinhos na mão. Esses aparelhinhos traz muito conhecimento também. Deixa vocês também com muita dúvida, porque é tanto bababá, um fala daqui, um fala dali, às vezes são coisas diferentes, a informação também não bate. Mas, meus filhos, falar todo mundo fala. Até o papagaio fala. Mas tem que ser a pessoa estudada. Tem que ser a pessoa com um passado certo, com, como vocês falam, um currículo, um histórico. Eu chamo de passagem, que essa pessoa tem umas passagens boas, tem um passado bom, tem um passado porque ela estudou, e não só estudou, é uma pessoa que tem uma mediunidade. Ela foi instruída pelos livros, mas também pelos mentores. E agora ela está preparada, assim como tantos outros, para falar, para passar aquilo que ela aprendeu. Assim como outros virão, fazendo cada vez mais. É que o outro lado também prepara os seus soldados para confundir a cabeça dos seis. Que sempre vai ter os dois lados dos filhos. Mas nós sabemos qual é o lado que nós deve achegar, que nós deve valorizar. Não podemos pegar também raiva do outro lado. Nós tem que ter pena. Nós tem que ter sentimento de caridade, porque muitas vezes eles são levados por um sentimento que eles nem sabem qual que é. Então nós temos que ajudar. Mesmo eles falando tanta bobageira,
Mas tem que rezar para eles, para ver se clareia as ideias. Se eles escutam também, de forma mais racional, de forma mais pensada, o que aqui desse lado vem falando. O que aqui desse lado assimilou com o aprendizado que agora passa para os outros. Parece umas coisas tão fáceis, parece umas frases tão simples, mas meus filhos, vocês não sabem, vocês não fazem ideia de quantas pessoas ainda precisam, ainda procuram pelo básico. Parece que só ler não adianta, parece que só os outros falar não adianta. Ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que ouvir um doutor ou alguém que se diz mais experiente, e às vezes é mesmo, mediante essa outra pessoa que vai ouvir, para poder ter certeza das suas convicções. E ali ele segue ou toma outro rumo. Mas é assim, farta de segurança naquilo que já se sabe, naquilo que já conhece. É só tocar para frente. Não precisa você querer ficar discutindo com os outros. E como foi falado aqui antes, meus filhos, tem muita gente que ainda não está adaptada por completo. Ou porque não aceitou, porque não quer, não agradou. Mas outras pessoas sim. E elas precisam continuar aprendendo. Para continuar no aceite. Então, meus filhos, continua vocês, olhando, ouvindo, lendo as mensagens boas, as mensagens que não causam dúvida, as mensagens muitas vezes simples, mas muito enriquecedora, que traz muita riqueza para o coração de vocês. Continue nessa empreitada do conhecimento. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.